esse santo extraordinário. Hoje eu tive a oportunidade de ler bastante coisas sobre ele, de conhecer a história, e fui vendo como Santo Antônio de Santana Galvão é um santo extraordinário, um santo brasileiro. Às vezes, nós brasileiros damos mais valor ou contamos mais com aquilo que vem de fora, com aquilo que está de fora, alguma coisa que vem do exterior, quando às vezes nós enchemos a boca a falar, isso é importado, isso é importado. Olha, e a gente tem um santo bem brasileiro, que tem uma autoridade extraordinária. Ele nasceu em Guaratinguetá e depois ele se tornou franciscano, morou um tempo no estado do Rio de Janeiro, mas depois ele viveu no seu estado natal, em São Paulo, e foi lá que ele realizou muitos dos seus prodígios. Ele é o padroeiro dos engenheiros, dos pedreiros, dos serventes, dos construtores, porque foi um grande construtor e construiu o Mosteiro da Luz, junto com as religiosas concepcionistas, e era um fervoroso devoto da Santíssima Virgem Maria. Eu queria trazer 6 pontos para que a gente veja a qualidade desse santo brasileiro, que a gente tenha noção como nós precisamos pedir a intercessão dele. Hoje nós vamos pedir a intercessão dele. E ele tinha fenômenos místicos extraordinários, comparáveis aos dos maiores místicos da Santa Igreja, a Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, ao Padre Pio, a Santa Beatriz da Silva. Ele tinha fenômenos místicos extraordinários. Antes de falar sobre esses fenômenos místicos, eu queria só lembrar para você da grande devoção que ele tinha a Nossa Senhora, que valeu a ele de ser chamado um dos apóstolos da Imaculada Conceição aqui no Brasil, inclusive aquela história que deu origem às pílulas do Frei Galvão, quando uma mulher estava em trabalho de parto e não estava conseguindo dar à luz, o seu esposo foi pedir auxílio a Frei Galvão e ele escreveu um trechinho do ofício de Nossa Senhora: depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta. Mãe de Deus, intercedei por nós. E esse papelzinho ele fez como uma pílula e deu para aquela mulher, e o parto foi bem sucedido. De lá para cá, ele tem sido invocado, e essas pílulas do Frei Galvão têm ganhado o Brasil e o mundo todo, e graças têm sido derramadas sobre isso. Então vamos lá, o primeiro fenômeno que o Frei Galvão tinha era o fenômeno da bilocação. O que é a bilocação? É uma graça que Deus dá para os santos de estarem misticamente em 2 lugares ao mesmo tempo. O Padre Pio teve essa experiência de bilocação, vários santos tiveram, como eu disse. Santa Beatriz da Silva teve essa experiência de bilocação. E eu vou falar sobre essa bilocação do Frei Galvão. Em primeiro lugar, aconteceu quando um caboclo estava lá longe na região de Marília, em São Paulo, e ele acabou sendo esfaqueado pelas costas por um homem mau que era um capitão lá, que estava com raiva dele, acabou esfaqueando-o pelas costas, e ele, no seu desespero, no auge do seu desespero, vendo que estava para expirar, para perder a sua vida, e não estava na graça do Senhor, começou a rezar e a clamar a Deus, e pediu o socorro de Deus. Vem, rezou uma Ave Maria, eu vou morrer sem pecado, meu Deus, me ajuda, São... Aí ele não disse São, mas disse: Frei Galvão, vinde em meu socorro. E as pessoas testemunharam que naquela hora, um frade chegou de perto, que estava andando pelo caminho, colocou ele com a cabeça no seu colo, colocou o seu ouvido junto da boca do moribundo, ouviu a sua última confissão e deu a sua absolvição, e depois aquele moribundo entregou o seu espírito na graça do Senhor, morreu em paz. E depois, olha o que aconteceu. O Frei Galvão estava lá em São Paulo, no meio de uma pregação. E na hora em que o moribundo estava morrendo, lá na região de Marília, mais de 200 quilômetros de distância de São Paulo, naquela hora da pregação, o Frei Galvão parou a pregação e disse: rezemos uma Ave Maria por uma pessoa que está partindo agora. E ele rezou essa Ave Maria. Depois continuou a pregação. Ou seja, enquanto ele estava em São Paulo pregando, ele interrompeu, rezou essa Ave Maria e ele misticamente foi, atendeu a confissão do moribundo e voltou. São coisas de santos, coisas que a gente lê no relato da vida dos santos e que Santo Antônio de Santana Galvão
teve essa mesma graça. Outra vez, uma mulher também em trabalho de dores de parto, o marido dela foi correndo até o Convento da Luz, lá em São Paulo, pedir o socorro do Frei Galvão e avisaram a ele que, infelizmente, ele estava em missão no Rio de Janeiro, estava indo pregar lá no Rio de Janeiro. E na mesma hora, esse homem voltou para casa e encontrou a mulher em perfeito estado, e perguntou a ela o que tinha acontecido. Ela disse que tinha vindo um frade e a tinha abençoado, e ela tinha dado à luz com muita alegria, sem problema nenhum. E depois, esse homem foi ao Rio de Janeiro se encontrar com o Frei Galvão e perguntou a ele o que tinha acontecido, que ela tinha visto um frade, e ele disse: eu estive lá, não sei como foi, mas eu estive lá. Então, coisas de santos. Esse é o fenômeno da bilocação. Mas, além desse, teve um fenômeno de ele ouvir alguma coisa que estava muito distante. Ele estava passando numa carruagem coberta, de um lado, muito longe de uma avenida, e na janela de uma casa, com a janela fechada, uma senhora velhinha queria muito receber a bênção do Frei Galvão. Ela sabia que ele estava chegando pela cidade, e ela falou dentro da sua casa: eu queria tanto receber uma bênção do Frei Galvão. Naquela hora, a cortina se abre da carruagem. Frei Galvão olha para ela, faz o sinal da cruz, abençoa e fecha a janela da carruagem. Ele misticamente ouviu o desejo daquela mulher e a abençoou. Então, esse é o fenômeno de escutar as coisas à distância. Tem um terceiro fenômeno que aconteceu na vida do Frei Galvão, que é o fenômeno da premonição. Ele percebeu algo que ia acontecer. Ele estava pregando e muita gente queria ouvir as pregações de Frei Galvão, e havia uma multidão do lado de fora da igreja. E essas pessoas estavam lá ouvindo a pregação. De repente, começa a escurecer o céu e começa a arrebentar uma chuva terrível. E aquela chuva vem chegando muito perto das pessoas que querem sair correndo, procurar abrigo. E o Frei Galvão disse: não tenham medo, porque essa chuva não vai tocar em vocês. Fiquem aqui e ouçam a pregação. A chuva vinha torrencial, chegando muito perto, se desvia miraculosamente e não molha ninguém. E a pregação chega ao seu fim, as pessoas ficam encantadas com essa palavra do Frei Galvão, uma palavra de premonição. Há uma outra palavra que é de prever o futuro de uma pessoa. Uma mulher chegou lá confessando para ele e falava, claro, do desejo dela de ser religiosa. Naquela época quase não existiam conventos femininos no Brasil, e ele disse: você vai sim ser uma religiosa, profetizou, e logo depois ela foi. Havia um último fenômeno, aliás, dois últimos, que a gente vê da santidade de Frei Galvão. Esses fenômenos exteriores mostram a profunda união dele com Deus. Já já vou chamar o irmão Luiz Maria para dar uma palavrinha para eu contar o segredo do Frei Galvão. Espera aí. A gente tem esse quinto fenômeno, que é o fenômeno da levitação. Como acontecia com Santa Teresa, com São João da Cruz, como acontecia com os outros santos, com São José de Copertino, quase sempre com aquele santo, acontecia com Frei Galvão. Durante os relatos do processo de canonização dele, aconteceu que uma senhora estava andando pela rua e o viu todo recolhido andando, e ao se cruzarem ela disse: senhor padre, vós me anda sem pisar no chão? E ele sorriu e continuou andando sem pisar no chão. Coisas de santo. A gente vê e a gente pensa: mas meu Deus, esse santo nasceu onde? Na Itália? Nasceu na França, na Espanha? Não, esse santo é brasileiro. É o primeiro santo canonizado no Brasil. E além disso, ele tinha o que alguns estudiosos da mística chamam de telepercepção, ou de sentir algo que está acontecendo muito distante. Naquela época era costume, quando acontecia algo de muito especial na cidade, tocarem os sinos da igreja e as pessoas correrem diante da igreja para ouvirem um anúncio. Ainda hoje acontece em algumas cidades do interior, quando acontece o falecimento de uma pessoa conhecida da cidade, os sinos tocam e vai lá, ou quando acontece algum aviso, pois os sinos começaram a tocar muito forte no Convento da Luz, e as pessoas chegaram lá e Frei Galvão falou: acaba de começar uma revolução terrível na Europa e nós precisamos rezar.
e rezaram, e ele foi descrevendo, está acontecendo mortes, está acontecendo perseguições, isso e aquilo, ele foi descrevendo a Revolução, e era a Revolução de 1820, que aconteceu na cidade do Porto, quando o rei Dom João VI estava no Brasil. Foi uma revolução terrível, e depois de semanas, não tinha internet, não tinha telefone naquela época, né, século XIX, mas depois de algumas semanas chegaram as informações do que estava acontecendo lá na região do Porto. Então, esses dons do Frei Galvão são dons exteriores. O irmão Gabriel Maria hoje contou também muitos milagres que Santo Frei Galvão fez durante a sua vida. Depois você acessa a nossa novena milagrosa de Pompeia, que você vai ver o que ele estava contando dos testemunhos, inclusive dos testemunhos que valeram para o processo de canonização do Frei Galvão. Ele estava me contando hoje, eu fiquei espantado. Testemunhos extraordinários, uma hepatite terrível que acabou sendo curada, e uma mulher cujo útero não podia de jeito nenhum segurar um bebê, acabou tendo um parto feliz do Enzo, que hoje está com 23 anos, porque ela pediu a intercessão de São Frei Galvão. Mas há um segredo que aconteceu com o Frei Galvão, e por isso eu chamo o nosso irmão Luiz Maria para vir aqui. O segredo do Frei Galvão foi esse. Sabe qual foi um dos seus primeiros atos como sacerdote? Frei Galvão conta a sua história, que ele se consagrou como servo e como escravo de Nossa Senhora. E a fórmula que ele escreveu de consagração como servo e escravo de Nossa Senhora, ele escreveu com seu próprio sangue. Vê como é importante a consagração a Nossa Senhora, como é necessária, como Deus quer que você faça essa consagração a Nossa Senhora. Não é não, irmão Luiz Maria? Partilha aqui conosco. Na verdade, eu peço licença só para fazer um breve comentário sobre isso que o irmão Manuel Maria fala, né? São Frei Galvão viveu num tempo que foi antes de ser descoberto o Tratado da Verdadeira Devoção. Então ele não leu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, porque São Luís disse que ficaria escondido pelo inimigo, e se cumpriu essa profecia. Somente em 1842 que foi encontrado. Mas São Luís vai dizer, essa devoção não é nova, essa devoção já existe na igreja. E São Luís, você que está lendo o tratado, está vendo que vários santos já falavam, mas ele teve um dom, ele via Nossa Senhora, né? Ele foi escolhido por Nossa Senhora para divulgar para o mundo inteiro essa devoção. Porém, o Frei Galvão, sem ter lido São Luís, está vendo a prova que essa devoção já existe na igreja? Desde o início da igreja, essa devoção profunda. Frei Galvão se consagrou como escravo da Virgem Maria. Ele viu que ali era o grande segredo, a certeza não somente de se salvar, mas de ser santo. Eu quero dizer para você que está lutando e batalhando para fazer essa consagração, o inimigo quer que você desanime. O inimigo está jogando na cara os seus defeitos agora, porque Deus está permitindo, porque você está numa fase de purificação. Mas hoje, até esse santo feliz, Frei Galvão, vem te alegrar. Todo franciscano traz um dom especial de alegria. E ele vem dizer, não desanima nessa preparação para a consagração. Todos somos muito pecadores. O problema do pecador é quando ele não reconhece que é pecador. E isso você está fazendo agora. Por isso, não desanima de ir até o fim e de se entregar totalmente a Nossa Senhora. Eu termino contando uma partezinha do Tratado da Verdadeira Devoção. Acabei fazendo print aqui, não peguei o número, olha. Deixa eu ver se eu pego o número. Eu acho que é o número 42. Isso mesmo, o número 42 do Tratado da Verdadeira Devoção. São Luís vai dizer que está escrito nas crônicas de São Domingos de Gusmão, que quando ele estava pregando sobre o rosário, um homem herege estava desfazendo tudo que São Luís estava pregando. Estava dizendo para as pessoas que era tudo mentira, estava atrapalhando ele. E por um castigo justo de Deus, este homem ficou possesso do demônio. Mas não foi de 1, de 2, de 3, não. E nem de uma legiãozinha, não. Ele ficou possesso de 15.000 demônios. Este homem que estava atacando o rosário de Maria. E nosso Senhor revelou a São Domingos que era por causa dos 15 mistérios do rosário que ele estava atacando. Na época eram somente 15, né? E esse homem, e esses demônios foram por ordem da Santíssima Virgem e para sua própria confusão,
obrigados a confessar grandes e consoladoras verdades sobre a devoção a Nossa Senhora. Fizeram-no com tanta força e clareza que por pouca devoção que se tem à Santíssima Virgem, não se pode ler sem lágrimas de alegria essa história autêntica. Olha, mesmo que a pessoa não seja muito devota da Virgem Maria, lendo essa história desse exorcismo, até arrepio falando isso para vocês, é difícil não chorar de alegria, porque os demônios dizem assim, nós não queremos dizer, e São Domingos se ajoelha e diz, Senhor, Virgem Maria, para a salvação dessas almas eu vos peço, e ele vê Nossa Senhora descendo do céu com o cetro na mão, um cetro de ouro. Quando ela toca no possesso, o demônio começam a gritar, não, infelizmente nós somos obrigados a declarar que ninguém que persevera nessa devoção que Domingos está ensinando, ninguém que é um fiel devoto da Virgem Maria vai se perder, vai se condenar ao inferno. Então eu quero te dizer que aquele que persevera no rosário e na sincera busca de conversão, pedindo a ajuda, por meio da entrega total a Nossa Senhora, nenhum desses que se entrega à Virgem Maria de coração sincero, como Frei Galvão se entregou, como escravo de amor, vai se perder. Com busca sincera de conversão. Claro que nós não estamos brincando com essa devoção, mas essa promessa é consoladora ao nosso coração, né? Passo de volta ao irmão Manuel Maria. Eu queria só dar essa palavra de ânimo, dizendo, persevera, coragem, que Nossa Senhora está com vocês. Amém. Deus lhe pague, irmão Luiz Maria, Amém. por essa presença junto conosco.